Perfeito. Seguinte, enquanto vocês seguiram com o Dozetsu levando o trenó, né? Como um bom cão. E você seguindo logo junto, partindo sem querer esperar aquelas outras a companhia de vocês chegarem, né, seus inimigos. O que acontece? A região de neve agora começa a dar lugar para uma região de tundras, certo? Ou seja, ainda tá frio, só que não tem tanta neve, certo? Tem mais predominância de rochas, certo? E enquanto isso, eu gostaria que o Tai e o Dozetsu vocês rolassem pra mim um teste de Will. Rapaziada. Não. Nossa, passei normal. Eu tenho 95. Passei. 95 é 2d100. Aí fudeu. Não passei, né? Não passei então. Não, tu rola os 2d20 e os 2d100 ao mesmo tempo, né? Animal. Não passei. Ok. Eu gritei. Sim. Enquanto vocês estão pernas pra que te quero, acontece o seguinte, vocês dá pra ver da distância que vocês estão, que vocês conseguiram, que vocês partiram logo em seguida, que aquela região, aquela encosta aquela encosta de rochas que servia como corredor, assim, dá pra ver explosões acontecendo naquele canto. Provavelmente os Oni chegaram lá, só que começaram dos dois eles estão atacando alguém que já tava lá ou estão brigando entre si porque não encontraram vocês, então. Oni é foda, Eu né? olhando pro Dozeto, tá ligado? Desculpa, minha. Agora, além disso, vocês sentem o corpo de vocês um pouco mais leve, tá? Bem mais leve em específico, tá? Vocês se sentem assim, a região, por mais que não esteja mais tão fria, vocês se sentem menos frio ainda, vocês se sentem mais dispostos, mais, assim, é como se você tivesse aquela sensação após você ter uma boa refeição e descansar, sabe? Quando você acorda depois de uma soneca muito bem dada depois de uma boa refeição. Revigorados. E no local onde vocês estão, próximo da região de rocha, dá pra ver que tem uma construção, uma casa ali, certo? Isso que eu tô dizendo, não interpretem que foi há poucos minutos, foi pelo menos umas duas, aliás, de 3 a 4 horas que vocês seguiram, tanto que é por isso que vocês tiveram distância a ponto de ver lá longe o ataque no local onde vocês estavam. Esta casa, esta construção próxima, ela é aquela construção clássica oriental, que o teto parece ele mira em direção ao céu, de uma forma totalmente ornamentada. E para chegar lá, só teria que subir a colina e seguir até ele. Provavelmente, isso olhando em questão ao mapa, tá? Deve ser o templo que você estava procurando. Bom, eu vou até lá. Tá aí. Um
detalhe que você consegue sentir também é que você não tá só revigorado, tá? É como se você estivesse ainda mais conectado com, com o fogo do seu espírito. Você sente assim como se você não se concentrar bem, só de você soltar o ar dos seus pulmões, você liberaria chamas. Eu consigo identificar a fonte disso? Tu pode tentar fazer um teste de will. Ah não, você já gritou. Então, Não precisa. Automático. você se concentrando por isso é porque você está próximo. Você está próximo de uma ruína. Uma ruína de natureza. Certo? Esse é o nome dos locais, tá? Que são ambientes onde a pessoa consegue alinhar a sua voz perfeitamente e se conectar com a natureza e a essência dela. Existem múltiplos locais assim em todo o continente. Múltiplos, certo? Existem aqueles que você se conecta mais com um elemento do que com outro. Esses são chamados de ruínas elementais. Que nem eu falei, vocês tinham visto já em mapas. Ruína do fogo, ruína da água. Esse local em específico, ele funciona como uma ruína. Só que ele é como se conectasse a todas as naturezas. Como se fosse o geral, entendeu? E vem daquela construção ali na colina. Peraí. Senhor Tazetsu, aonde o senhor está nos levando? Ah, aqui é um templo antigo. Dizem que ajuda a conectar o espírito. O quê? Acho que o senhor não deve estar sentindo por não possuir voz, mas o templo já está fazendo efeito sobre nós. Bom, então. Vocês Eu dou seguem... esse subindo, tá ligado? Perfeito. Vocês acompanham? Ou acompanha? Né? Ó, acima daquela colina, ó, o mesmo efeito, o Yantia. Tu tem voz? Não. Você é um silenciado também? Meu Deus, o cara é pior que eu. É pior que eu. Eu sim, sou silenciado, porra. Perfeito. Então faz sentido de tipo. Vocês estão todo mundo. Meu, esse lugar é mágico. Por quê? Eis que você junta 2 bruxos e um trouxa na party. Vocês subindo aquela colina, tá? Acima da colina é possível ver mais vegetação do que rocha. E vocês encontram tanto o templo quanto a frente do templo. Agora pelo caminho que vocês trilharam, dá pra ver que o templo tem um portão. Esse portão é uma construção vermelha chamada de Tentoumon. Ou também, quando ele é colocado em palácios, ele é chamado de Rashomon, que é portão divino. É uma construção cerimonial. É esse o templo. O Dozetsu, ele... Primeira vez, ele entrar e tirar as armas. Tipo, não tá... Ele só tá levando as armas, tá ligado? Mas ele não tá com elas. Tá levando na mão, assim. E entra de forma respeitosa no lugar. Perfeito. Tu remove as armas antes de entrar. Isso. Tipo, elas estão comigo. Só não estão no meu corpo. Tá, e você segue com Tai e Yantia. Vocês seguem com o Dozetsu? Sim, só que o Tide faz um pouquinho diferente.
a hora que ele entra do portal, ele retira a parte de cima do seu kimono e ele tira seus sapatos e se curva em respeito. Então ele segue andando. Uhum. Perfeito. E você, Yantia, como é que você entra? Cara, ele vai entrar ali. ahn, ah, ok, é tipo essa casinha aí, né? Sim, só que maior. É o mesmo design, só que ela é bem maior. Ok. Ele não sabe o que é, ele só vai entrar mesmo, caminhando. Perfeito. Ao vocês entrarem, os três, a primeira coisa é ao atravessarem o portão, o Tai, em volta, em volta de você, você começa a emanar um brilho diferente, sacou? É como se você estivesse liberando de uma forma bem singela um pouco do calor das suas chamas, sacou? Como se as pessoas olhassem diretamente pra você, é como se, sei lá, de alguma maneira em volta de você tivesse semelhante a um brilho produzido por uma chama, certo? E você se sente muito bem. Pode falar. Virei um lampião azul. É semelhante a isso, cara. O Dozetsu, ele ao caminhar lá dentro, é fácil as pessoas, se você olhar pra quem olha pra você, ver que passando rapidamente uma eletricidade estática, sacou? Sabe, passando rapidamente uma faísquinha pelos cabelos, pelas presas. Umas E 4 ou 5 estão acompanhando. não pode esquecer disso. Então, né? Ok. A parte importante. Sim, sim. O Yantia tá completamente normal, ele continua Yantia. Já fui assim. Então, dentro, na porta da casa, tá? Na porta da casa, ele tem um letreiro e ele está escrito, certo? Ele está escrito em comum. Alguém lê? Eu leio. Perfeito. O que está escrito é: todos aqueles que não desejam combate sejam bem-vindos. Você acha que você não é bem-vindo aqui. Por que não? Ó, aqueles que desejam combate não são bem-vindos. Mas eu não vim aqui para combater. Você também não enfiou o Enin num buraco pra combater. Aquilo foram outras coisas. Nada tem a ver com isso. O cara foi firme, nada a ter a ver com isso, daí ficou quietão, até saiu. Não, tipo, cara. Aqueles que vêm atrás de combate não podem entrar. Porra, o cara saiu até da mesa, tá ligado? Paga nem. O cara, falou, não é combate, pau no cu do Tony. Não vou nem jogar essa merda. Eu caí. Não escutei nada. Eu sei, tô brincando. Agora, ao vocês entrarem, cara, a cruzarem a porta da frente, não só o muro, não só, aliás, o portão. Tai, o espírito do Lemsi, ele se conjura sozinho. Ele e o do Shuang. Ambos é como se eles se auto-evocassem ali, certo?
Assim Tá como me o assustar, urso. Diga. Ele fala pros dois, tipo, sem nem virar pra eles, tá ligado? Tomem cuidado, vocês podem acabar assustando alguém. O Lampsey, ele menciona. é, Aqui não assustaríamos ninguém. Estamos entre conhecidos. O lugar, cara. O lugar ele é bem mais amplo por dentro do que era por fora. Como eu falei, Noob, o Ivan, do lado do Dozetsu, o espírito do urso aparece, certo? O espírito do urso ele é evocado. Ele aparece com sabe, com os braços cruzados naquela pose de machão japonês, sacou? Tipo Tegentopa Gurren Lagann, tipo, aparece com o braço cruzadão. E além disso, lá dentro, o chão é de madeira, ele possui várias estátuas, certo? Algumas quebradas, de fato. Ele possui à frente um campo semelhante a um campo para você queimar incenso. Ele tem locais com tabuletas, certo? Tabuletas mortuárias. A título de curiosidade, para vocês três, mesmo o Yantia sendo um completo incompetente, ele reconhece o local, é muito semelhante a um local funerário, certo? Mas mesmo funerário, ele é para pessoas honrosas, certo? Para pessoas que têm bastante valor. E depois disso, o outro, quando vocês assim, então andando, aliás, olhando o ambiente, vendo que ele tem aquelas luminárias japonesas para iluminar, tá sendo essas luminárias japonesas ficam flutuando no ar, até que entre vocês três aparece vocês só escutam uma voz que fala: eu posso ajudar vocês? E ao olharem para o ambiente, parece uma jovem usando um kimono completamente branco. Dozetsu faz a reverência. Oh, sim. Por acaso ele está aqui? Ele aponta pro Biaco, pro espírito do Biaco. Ela tem para vocês compreenderem melhor, ela tá com o kimono branco, ela deve ser um pouquinho mais alta que a Hitomi. Ela possui cabelos pretos com um brilho azulado, bem curtinhos. Enxerga. E ao olhar para você, quando você pergunta, ela sorri e fala: Dozetsu-san, não é? Dozetsu é o seu nome? Sim. Sim, nós podemos. Eu posso chamar o Sr. Biaco. A gente pode trazer e você pode conversá-lo com ele diretamente. Logo depois ela olha pra você: Sr. Tai, muito prazer em conhecê-lo finalmente. É uma honra. Na verdade, é uma honra conhecer todos vocês. Então tá, aí devolve a reverência. Eu não quero parecer nem de maneira nenhuma deselegante, mas neste ambiente é fácil nós compreendermos e nós entendermos várias pessoas. Por isso os nomes de vocês não são estranhos para mim. E Yantia, não se preocupe, a gente vai servir uma refeição em 2 horas. Você tá com fome, não tá? Sim. Não se preocupe, nós podemos servir um
uns bolinhos de arroz, curry e um pouquinho de chá. Depois ela olha pra você de novo, pro Dozetsu Botai. Eu tenho que agradecer muito a vocês. Vocês deixaram sua... Bom, pelo menos o Sr. Dozetsu, você deixou suas armas pra fora. Eu agradeço muito. Muito mesmo. E também a sua gentileza, Sr. Tai. Muito obrigado. Ele diz, bom, peço perdão pela minha ousadia em trazer armas para cá, mas esta minha arma é como uma extensão de meu corpo. Não consigo ficar sem. E eu não poderia pedir para os senhores deixar ela, principalmente no estágio que ela está. Vocês estão intimamente ligados. Eu não poderia pedir para que você deixasse ela fora. Agora, vocês poderiam me seguir? Eu ficaria muito honrada de poder lhe servir uma refeição e ouvir um pouco do que nós podemos ajudar por vocês. Eu fico sem palavras. Obrigado. Cara, ela leva vocês ainda para um ambiente da sala, daquele saguão, onde tem uma mesa, almofadas para vocês se sentarem. E ao ela se sentar, certo? Ela, ironicamente, quando vocês chegam lá, os pratos já estão servidos, certo? E assim, Yantia, ela serviu ali pra vocês a sua refeição favorita, comida de verdade. Quanto tempo ele... Um arroz, um bife e uma batata frita, tá ligado? Sustenta. Cara, Largar massa. minha comida favorita, arroz, feijão e ovo, tá ligado? É o máximo que já se importaram em me dar, é o máximo que eu conheço. De resto, de resto, tive a maior parte da minha vida comendo do lixo. E racionando comida, né? Então recebeu um prato farto e só pra você é raro. Sim. Pro Sr. Dozetsu tá sendo servido ali não uma refeição completa, afinal de contas você não está sem comer há dias, certo? Mas é uma refeição leve, agradável, certo? Basicamente são filés de peixe grelhado. Oh, isso me traz boas lembranças de quando eu vivia na Vila dos Pescadores. Ela sabe disso. Agora, Tai, pra você é servido uma comida característica, certo? A comida característica basicamente é pernil de cervo da montanha. É uma comida cerimonial para datas festivas do clã Lee. Show. Ele olha aquilo e ele obviamente abre um sorriso, tá ligado? A jovem, ela se senta e logo depois dela se sentar, ela não tem refeição nenhuma, ela só tá com uma xícara de chá e ela menciona: bom, tal qual eu aprendi com um grande amigo meu, a hospitalidade é extremamente necessária. Por favor, comam, bebam e quaisquer perguntas que eu puder ajudar vocês têm o
presente 3 perguntas para cada um de vocês. Como que eu posso ajudá-los? Gostaria de começar, senhor? Ou quer que eu comece? Alô? Você gostaria de começar? Perguntei pro Thay, mas se ele não responder, então eu começo. Tá com a Não, boca cheia de... não, o Ty Hum, tá cortando com um garfo e faca, tipo, tiras pequenas e comendo devagar, tá ligado? Mas quando você pergunta pra ele, nega com a cabeça, tá ligado? beleza, então. Um dos vezes ele tá comendo ali, né, o peixe. Aí ele tem essas lembranças. Quando ele vê os pescadores. Ele para assim, olha pra ela. Bem, já que podemos fazer 3 perguntas. Como está a minha sucosh? Tá certo? Como está minha sucosh? A Rio. Ela está bem. Ela franze um pouco a testa, certo? Só que não em questão tipo como se ela não soubesse, é como se ela não gostasse da resposta, sacou? E ela, senhora das redes sociais, a sua amiga, ela está ao lado do seu pai, junto com o resto dos Watanabe. Isso claramente enfurece um pouco dos outros, mas ele fica controlado. Ela está viva e ela está bem, mas ela está junto deles. O que a besta vermelha pretende com tudo isso? Essa seria a sua segunda pergunta, não é? Hum, O clã Takeda é um clã forte militarmente, mas ainda assim é um clã inferior. E isso sempre incomodou seu pai. Na verdade, seu pai se incomodava com muitas coisas mesmo. Ele não era uma pessoa muito ponderada. A besta vermelha, o fogo carmesim dele advém como um dos motivos, dos vetores de seu poder é a ira. eu a conheço bem. Então, ele fez diversas pesquisas, buscando formas de auxiliá-lo. Ele chegou até a entrar em contato com o antigo conjurador Dioniso, o Raizen. Você não chegou a entrar em contato diretamente com ele, contudo, Raizen estava ajudando os Zaratas no último mês. Raizen era o melhor amigo do Sr. Bill, e Raizen também foi aquele que matou definitivamente o Sr. Mill. Ele tentou se unir, mas mesmo assim o Raizen não quis seu pai, mas ele ele apontou uma pessoa que poderia ajudar, que por sua questão era o clã Watanabe e suas habilidades os Banshees, as habilidades de utilizar controle através da voz. Seu pai então pretende utilizar o poder do controle e ampliar ele, e aparentemente ele está conquistando pequenos itens, pequenos clãs menores para formalizar o exército dele e fazer um pedido formal de se tornar um clã nobre. Bom, uma última pergunta, há muito tempo atrás conheci uma pessoa que me fez mudar. Não muito tempo, na verdade. Seu nome era Ratanzo. Ele já partiu para... Caraca, velho. Na cara? Ou ele ainda tá... Ele ainda pode ser visto por aqui? O Sr. Ratanzo, sim, ele conseguiu partir finalmente. Ele fez a transição hoje. Ele descansa em Naraka. E
justamente eu tenho um recado dele para o senhor Dozeto. Ficaria feliz, né? Ela rapidamente se vira, sabe, como se ela pegasse uma caixa ao lado da almofada onde ela está sentada. Só que não tinha caixa nenhuma, agora surgiu assim, sabe? Ela então coloca essa caixa acima da mesa e nessa caixa ela abre. Essa caixa não tem muitos ornamentos, ela parece só uma caixa normal, certo? Uma urna normal. Quando ela abre, ela te entrega que é uma tsuba, certo? Você sabe o que é uma tsuba? Tipo uma espada, né? É uma guarda de espada. Tô ligado. Aqui. Essa é a segunda que eu ganhei. A primeira foi no sonho. A primeira foi no quê? No sonho, quando eu fiz o pacto com o Biaco. Ah, sim. Realmente. Esta guarda que é entregue pra você é esta aqui, ó. É o tipo de guarda chamada guarda do trevo de 4 folhas. Isso é o termo original, tá? Não é um nome coisa, mas assim. Tem esse desenho específico e ela é feita em metal e ela tem uns ornamentos na cor prata. Tá? Esse é o presente que o Sr. Ratanzo te entregou. Eu fazer a reverência. Eu farei bom uso dela. Eu prometo. Pode colocar ou tem que levar por feio? Não, tu pode. Depende, em qual lâmina você vai colocar. Eu vou colocar. Eu tenho uma na Shimoko, que é a do urso. Eu não sei pra que serve. Eu vou colocar na espada lá, a segunda espada que eu consegui, que é a Shimei Tekinafun. Porque ela não tem nenhuma habilidade, eu vou colocar isso aí. Perfeito. Ao você dar todo aquele efeito, né, o cara pegando a guarda assim, como tu não tá com a espada, não dá pra encaixar, tu não sabe o que vai dar de efeito, mas tu já sabe pra onde tu vai colocar, em que arma tu vai colocar. E ela explica: o Sr. Ratanzo, bom, ele espera que ela lhe seja útil e ele lhe parabeniza, pois, bom, você até agora está trilhando um caminho com honra muito admirável. Eu fico muito feliz com as palavras dele. Senhorita. Bom, sei que as perguntas acabaram, mas eu só gostaria de saber a direção onde eu posso encontrar o Bianco. Por favor, ela te aponta ali, certo? Menciona: siga até a tabuleta à esquerda. Ele levanta, faz a reverência. Muito obrigado pelo jantar. Ou melhor, pela refeição. Estava divino. E ele sai na direção do que ele apontou. Perfeito. Tai, Só pergunta, quais armas estão onde, né? as armas estão lá fora. Beleza. Tá, e você quer utilizar 3 perguntas? Você quer trocar essas 3 perguntas talvez por um pedido em específico? Vai ser mesmo um roleplay. Como? Tipo, eu imagino que depois que o Dozeto sai, tipo, ela se vira pra ele, né? Uhum. Pro Tai.
E o Tai termina de comer, ele limpa a boca. Então ele volta a ela. Senhorita, creio que já saiba quais são minhas perguntas. Eu tenho uma ideia. Meu mestre e meu professor. Poderia repetir que o áudio cortou? Tá. Como está, meu mestre, professor, aquele que me abrigou? Só pra constar, tu tá se referindo ao Limubai? No caso, o líder do clã ali, tá ligado? O chefe. Sim, o Limubai. Aquele lá que até especificam que era o meio que poder de luta dele lá. Hum, Então, ela. Quando você pergunta isso, ela menciona. Ele está. Ele está tratando como pode da doença que o aflige. Ele não. Eu acredito que ele não deve ter contado a todos do seu clã, mas você. Você já tem um nível de maturidade suficiente para compreender isso. Limubai, ele está sofrendo de uma doença bem forte. sim. A sua pressa em me tornar guardião deixar isso óbvio. Mesmo sendo necessário palavras. Essa doença, ela está afetando o uso da voz e, por consequência, suas habilidades físicas. Pouco a pouco, ele está deixando de soar a pessoa que ele é, apesar de hoje em dia ainda ele ser muito forte. O meu mestre não é alguém fácil de se derrubar. Senhor Lee, Minha segunda, permite um comentário? gentileza. Essa condição do Sr. Mubai pode acelerar tanto o seu avanço como líder, como também acumular e acelerar demais a sua posse a antigas e atuais responsabilidades. Você seria capaz de assumir um fardo tão grande quanto todo o peso do clã Lee? Esta não é uma pergunta que deva fazer para mim. Afinal de contas, como muito bem sabe, eu não tenho direito ao clã. Eu sou apenas seu escudo. Reformulando sua pergunta, sim, eu acredito que eu tenha capacidades de apoiar e suportar o peso junto com minha jovem mestra. Ótima resposta. Inclusive, os seus acompanhantes me falaram muito bem de você. O Sr. Shuang e o Sr. Lance, apesar de eles não ser muito interessante colocar para os dois conversarem ao mesmo tempo. Meio que dá uma coçadinha, tá ligado? Imagina colocar os dois pra viver juntos. Ela ri um pouco, sabe? Qual seria a sua segunda pergunta? Bom, acho que
nome? Devo chamá-la? Tu perguntou como deve chamá-la? Sou... Ela ri um pouco, novamente, assim, parece bem sutil, né? Bom, eu devo admitir, isso foi um pouco engraçado. Não é comum me perguntarem, bom, o meu nome. Ela parece realmente fazer força pra lembrar, sabe? Ela fecha assim os olhos e... Meu nome é Dahi. Entendo, senhorita Dai. Neste caso, minha terceira pergunta. Como tem passado, minha jovem senhorita? Tu poderia... Bruno, só dá uma mutadinha. Ah, o jogador de posse aqui, você. Ele diz... Eles sorriam um pouco, né? Depois. Bom, então, senhorita Dai, minha terceira pergunta. Como tem passado, minha jovem senhorita? Eu imaginei que você faria essa pergunta. Na verdade, eu ansiava que fizesse essa pergunta. Bom, ela está bem. Além de estar bem, em certos aspectos, faria-lhe bem você visitá-la em um curto prazo. Mas eu também sei que você tem compromissos agora. Ou você poderia fazê-lo? Não. Você bem sabe que tenho assuntos mais urgentes. No entanto, levarei adiante sua recomendação e não muito tardar, a visitarei. Bom, senhor Tai, você... Em que nível você diria que você está no controle sobre sua voz? Eu diria que ainda tem muito o que aprender. Você aceitaria uma aula? De que tipo de aula estamos falando? Existe uma técnica com o uso da voz utilizada geralmente por pessoas ligadas a conselheiros de clãs. Eu até aprendi isso com um conselheiro, que é ao você se concentrar, você conseguir transmitir a sua voz como um eco até uma outra pessoa. Você conseguir transmitir mensagens, assim, se comunicar. Você pode fazer com que essa mensagem chegue aos sonhos de outra pessoa. Alguns chamam de projeção de voz. Entendo. Uma habilidade um tanto quanto interessante, diria eu. Porém, eu, com respeito, recusarei sua aula, pois se eu for digno de tal habilidade, deverá ser passado a mim, para aqueles ao lado de meu mestre. Ela aceita sua decisão, certo? Nobre da sua parte. Você teria uma outra pergunta? Ela me diz isso? Na verdade, eu só fico esperando, sacou? Com a sua terceira pergunta, que tu só fez duas. Você me parece estar esperando algo. Eu ainda tenho uma pergunta?
Não, não. Eu já gastei minhas 3 perguntas. Existe alguém do outro lado que você gostaria de entrar em contato? Existe. No entanto, acredito que a morte seja algo que não deva ser tocado. Eu respeito isso. Lamento se minhas 3 simples perguntas lhe deixaram um pouco desapontada, senhorita Dai. Porém, perguntas que realmente tenho, a única pessoa que pode respondê-las sou eu mesmo. Muito sábio de sua parte. Muitos buscam respostas em terceiros. Você já sabe aonde perguntar. As perguntas que importam, ao menos. Bom, com sua licença, então, senhorita Dai. Gostaria de um lugar para poder meditar, se não for lhe incomodar. Na verdade, eu iria até pedir para que eu fizesse. Siga à esquerda, próximo de algumas tabuletas, você encontrará uma estátua menor do grande dragão. Lá você poderá ter uma melhor concentração e o seu espírito e a sua voz que já está tão alinhada por estar nesse local, só alcançará melhores patamares. Bom, agradeço mais uma vez, com sua licença. E ele faz com uma reverência. Ela devolve a reverência. Yantia. Sim. Você tem perguntas ou pedidos? As perguntas de Yantia, eu posso repetir? Coloca numa quentinha pra mandar pros cachorrinhos. Você, cara, tu pode fazer, sim, qualquer pergunta ou fazer pedidos sobre algum ponto, algum detalhe que você queira, cara. E pedidos tipo um gênio da lâmpada. Isso que eu te falei sobre pedidos foi o narrador falando pra você, tá? Não foi tipo a da rima. Sim. Ok, meu. Mas ele vai levar no literalmente isso. O Yantia. Ok, primeiro pedido. Mate aquela Oni desgraçada e liberte a minha vila. Ela levanta uma sobrancelha e menciona: você quer que eu mate aquela ali e liberte sua vila? Você quer dizer desejos, né? Bom, ela ri e menciona: tudo bem, Yantia, eu posso tentar fazer isso. Mas Sim. você sendo praticamente desculpe, eu não quero ofender, mas é essa expressão que melhor define, sendo um lobo do O Yantia. ou Yantia. Como que você saberia que eu cumpri esse desejo? Você pretende voltar? Não. Não pretendo. Mas. Ver ela morta seria um prazer. É um Quer lobo dizer- muito forte.
Quer dizer, eu só quero constar. Essa Oni sozinha escravizou uma vila inteira de guerreiros experientes. Você tem os recursos para derrubar alguém poderoso assim? Eu não quero te mandar em uma missão suicida. Yantia, você é um jovem cansado. Você faz um pedido carregado de vingança, mas ao mesmo tempo você se preocupa com uma pessoa que está sendo uma guardiã do templo espiritual, mesmo você não possuindo habilidades desse tipo. E se eu fizesse isso? E se eu fosse para essa missão agora? Mesmo eu talvez não tendo chance, o que você sentiria em relação a isso? Você se preocupa com o fato de eu talvez não ser capaz? Sim, claro, quer dizer, você parece bem importante, eu não quero ser responsável pela sua morte. O Yantia, a pessoa desonrada, a pessoa a qual é famosa por não ser famosa, é habilidoso em não ser habilidoso, tem praticamente lendário na sua inaptação, mas mesmo assim você se preocupa com uma outra pessoa. Yantia, e se eu fosse uma das pessoas que realmente acha você um incompetente? Essa preocupação não ia existir, não é? Então você estaria certo. Por quê? Eu nem conheço você, por que eu estaria certo em pensar mal de você? Bem, eu sou o Yantia, pô. Ela se aproxima de você rapidinho, certo? Ela é bem próxima. Ela. O senhor Dozetsu não sabe ler. Você zoaria isso? Puta. Filha da puta. Você Bem. zoaria isso? Pelo menos ler não é a profissão dele, né? Lutar é a minha profissão e eu não sei fazer isso. Yantia, eu falei isso justamente pois não é justo. Mesmo se a pessoa numa profissão não é competente, mas ela tenta fazer o seu melhor, que direito eu tenho de falar mal da pessoa? Eu não sei o que ela passa. As pessoas não sabem o que você passou, Yantia. Ela coloca a mão no teu ombro e fala: você não pode escutar todas as pessoas, Yantia. Bem, Pode falar. tudo bem, isso não me chateia. Eu, Não chateia? eu aceito esse fato. Você já chegou no nível de que você se convenceu de que as outras pessoas estão certas, Yantia? Podem não estar. Elas podem? Elas podem não estar? Se elas podem não estar, o que você faria para provar que elas não estão erradas? Eu tentei várias vezes. Não consegui. Yantia, é justamente esse ponto que alguns dizem. Alguns dizem que quando a gente passa uma certa idade, a
gente para de ter sonhos. Nós só temos pesadelos e memórias ruins. Contudo, isso é um pensamento errado, pois a gente tem isso também, mas a gente também possui objetivos e não sonhos. Você pode ter simplesmente tentado demais. Às vezes, só fluir. Não tente construir um castelo de areia contra o vento. Essa tentativa, por mais nobre que seja, não é útil, não é mesmo? Não, acho que não é. Flua mais, Yantia. Primeiro, não escute os outros. E tente ser só você mesmo. As pessoas podem rir, as pessoas podem se surpreender, as pessoas podem não gostar. Isso não importa. A menos que tudo que importa é você fazer por si. Tem alguma outra pergunta? Senhor Yantia. Alô? Existe alguma arma por aí que poderia matar essa Oni por acaso? Sim. Isso sim. Existe. Poderia me dizer onde fica? Só por curiosidade mesmo. Eu posso fazer até melhor do que isso. Eu posso entregar ela a você. Sério? Sim, eu posso. Ok. Ela tá com o olhar mais gentil do mundo, se divertindo com o fato de você estar chocado, sacou? Ah, meu Deus, eu já tô vendo que eu vou me cortar ao meio. Ok, deixa eu ver essa arma. Ela rapidamente estende as mãos dela, junta elas numa posição de oração, e conforme ela murmura algumas palavras, ela vai separando então as mãos, e as mãos vão entre as mãos dela vai surgindo uma grande quantidade de luz, até que essa luz ela vai ficando mais singela, até que ela se apaga, e de dentro daquela luz surge para você um Dao. Espada com folha larga chinesa. É bem parecido com a arma que o Yantia carregava no começo mesmo. Ok. Se encaixa no meu foco em arma. Legal. O Dao, que entrega este aqui. A única diferença é que ele possui uns anéis na parte oposta. Ah, achei aqui, ó. Achei perfeitamente. É essa aqui, ó.
essa arma que aparece ali pra você. Ok. Ela tá segurando na palma assim. Depois de que aquilo surgiu, ela estende as mãos carregando. Meu, ela tá apoiando essa lâmina assim nas pontinhas dos dedos, entendeu? Ela menciona, ó. Se isso vai ajudar você no seu objetivo, pegue, é sua. Cara, eu vou pegar ali essa, essa arma aí. Matadora de Onência. Seguinte, cara, o problema é que quando você pega ela, certo? Você toma ela, as suas mãos vão pra baixo automaticamente, sacou? Dá aquela. Assim, ela é pesada. É bem pesada mesmo, sacou? Pra você manipulá-la perfeitamente sem ter nenhum tipo de obstrução, tu tinha que ter força 40, sacou? Tá merda. Ela é bem pesada. Ela, assim, dá pra, assim, com as duas mãos, apoiando com o teu peso, dando aquele, deixando ela apoiada no ombro, até dá, certo? Ela não é um problema. Só que realmente, manipular ela com habilidade é foda. Eita. Cara, quando você toma ela em mãos, a Dahi menciona: está tudo bem, Yantia? É, eu. Só é difícil segurar, mas tudo bem, eu vou dar um jeito. E, e só pra constar, essa guriazinha deu essa espada pra mim. A garota entregou assim: eu preciso de uma arma. Pega. Não, que eu tô falando, tipo, a guriazinha pegou essa espada nas mãos Sim, e me entregou. sim, esse é o bizarro. Tipo, não, pega, tá tudo bem. Oh, muito obrigado. Porra! Como assim, caralho? Ironicamente, tá? Ironicamente não, faz parte da lore que ela menciona que essa lâmina que ela tá te entregando é, é uma das três Ryu Xing Liu. As Ryu Xing Liu são praticamente uma família de três lanças, certo? De três alabardas, certo? Utilizados pelos grandes clãs. Essas três lanças, só que uma delas foi claramente, ela foi quebrada, ela foi rompida, e depois que ela foi rompida, ela virou essa espada, sacou? Basicamente essa seria a forma original dela. Tu tem idiomas, né? Sim, eu tenho comum e Kemon. Então, o nome Ryu Xing Liu, a tradução ao pé da letra seria lâmina decapitadora de dragão. E Ou seja, realmente, né? Se ela tivesse na forma de lança, ia ser mais pesada ainda.
Ou talvez até mais fácil, né? Porque por causa da haste, tu ia carregar com 2 mãos mais fácil. Quanto tu tem de força, Yantia? 18. Tá foda. Ah, o cara até ergue essa porra, mas caramba. Um outro detalhe que ela te fala, tá? Essa arma ela não tem bainha, tá? Justamente por causa dos anéis que ela possui. Ela não possui bainha. Tu pode prendê-la na cinta ou sei lá, amarrar um monte de de bandagem nela e carregar nas costas igual o Ichigo. Por que tu carrega nas costas? Pelo peso, velho. Ok. Eu vou fazer uma gambiarra aí. Vou amarrar na minha faixa. Foda-se. E depois que ela te entrega, a Dahi, ela continua olhando pra você com um olhar bem gentil. Ela explica: Yantia, por que você acha que eu te entreguei essa arma? Porque ela é boa. Ela então faz um olhar de condescendência e ela explica: bom, quando você entender perfeitamente por que eu estou te entregando essa arma de mão beijada, você vai usá-la até com melhor sabedoria. E não se preocupe, eu não estou te amaldiçoando. Faça bom uso dela. Não entenda mal, eu não tenho nada além de gratitude por isso. Você teria um outro pedido ou alguma outra coisa que eu possa lhe ajudar? Cara, tecnicamente até agora ele só fez um pedido, né? Porque aquele primeiro pedido que ele fez, ele cancelou. Então, que tu pude no que ela puder te ajudar. Ok, ele tem mais 2 coisas aqui. Ele alguma coisa que pode me contar sobre aquela Oni, o nome dela, ah, uma coisa assim. Eu posso. O primeiro, o nome oficial dela. O nome dela ela é um pouco, ela Pra dar hesita. pouco, Diga. para dar um pouco de contexto, tá? Ah, eu não, eu não sei se o Moni pode ter essa aparência nesse mundo, mas quando eu falo dessa Oni, né, anciã, poderosa, tudo que eu consigo pensar é a Kaguya do Naruto, tá ligado? Essa eu acho que seria uma referência pra É ela. isso. É nessa vibe mesmo, tá? Ela hesita um pouco em mencionar, mas então ela termina, sacou? O nome dela é Tsukihime. Tsukihime. Certo. A princesa da lua. Essa. Outra informação que eu posso lhe passar é: você conhece
conhece o efeito, como que os eclipses afetam aos usuários de voz? Isso nunca me interessou por motivos óbvios. Bom, dessa vez vai. Durante um eclipse, a Tsukihime, a princesa da lua, ela não consegue utilizar sua voz. Durante um eclipse completo, ela se torna tão vulnerável quanto um humano. Um humano sem voz. Assim, seria a única oportunidade que você teria de encará-la em pé de igualdade. Como se fosse tão fácil, mas saquei. O próximo eclipse, Yantia, é daqui a 2 meses e meio. Daqui a 2 meses e meio terá o Dia do Sol Negro, o eclipse anual. Eu não perguntei útil. Obrigado. Você me pediu informações, não foi? Agora sabe o nome dela, como encará-la e já tem uma ferramenta só a seu favor. Vou tentar garantir que não se arrependa. Eu acredito que seja de importância para todos que esta Tsukihime seja impedida. Ela representa uma ameaça a todos. Você gostaria de meditar ou descansar um pouco no templo? Tem uma última pergunta. Por favor. Qual é o jeito menos doloroso de morrer? Quando você menciona isso, qual é o jeito menos doloroso de morrer? Sim. Ela sorri e menciona: de velhice, dormindo. Devia ter previsto a resposta, gastei a pergunta. Justo. Bem. Ela meio que quebrando um pouco a figura de sábia, mas em campos de batalha, obviamente a outra forma que eu indicaria é a decapitação. Certo. Eu estava mais pensando em uma forma de eu mesmo pôr um fim em tudo, caso as coisas não deem certo. Você pensou no Harakiri? Isso aí tem um nome. Acho que pensei nisso. Yantia, o Harakiri, para a recuperação da honra, ele pode meter em várias formas dependendo do clã, mas a forma padrão ela é extremamente dolorosa. Não é para recuperar a honra, eu nunca a tive. É só para pôr um fim na minha vida mesmo. Não há nada nela. Daí, logo depois disso, ela menciona: bom,
Se você o fizer, provavelmente vai vir pra cá. Mas eu espero que demore. Bem, primeiro eu pretendo tentar libertar meu vilarejo. Depois eu vejo o que faço. Perfeito. Excelente. Tu tem alguma outra pergunta? Não, foram as 3 perguntas. Eu gostaria de meditar. Eu vou treinar com essa espada, tentar me acostumar com ela. Uhum. Mas só pra mim saber muito bem. Tu vai treinar com a espada ou você vai meditar? São pontos distintos. Não. Ele vai treinar com a espada. Tentar se acostumar com ela. Uhum. Show. Cara, e se tiver tempo, meditar um pouco, que eu imagino que deve ter algo místico nessa espada. Ele vai tentar criar uma conexão ali com ela, mesmo que ele não tenha a voz. Uhum. É que meditar é bom pra qualquer um, tá? Não é só pra pessoa que tem a voz. Certo. Igor, Oi. antes de eu acabar, você falou que queria meditar sobre a estátua do dragão, não é? Eu falei que queria meditar. Você que mandou pra estátua do dragão. Você podia negar. Falou, não, eu não quero a estátua do dragão, eu quero ali na estátua do macaco. Eu quero ali fora do templo, perto do banheiro. Tu pode decidir. E aquele banheiro químico? Eu vou meditar ali dentro. O banheiro químico é foda. Então, mas o... Você poderia fazer um teste de will justamente por estar meditando? Claro. Droga, não tem como desligar. Sei. Você passou. Ótimo. Enquanto você apenas se concentra, apenas você você tenta se tornar. Eu falo tento, mas você já tem até uma certa perícia com isso, tá? Que é se conectar com o seu eu interior, tipo, se concentrar apenas nos seus próprios pensamentos, na sua própria na sua própria psique. Uhum. Em volta do seu corpo, você está emanando um pouco mais das suas chamas azuis. E enquanto essas chamas azuis estão surgindo, a estátua do dragão, isso você está se concentrando, então você está de olhos fechados, você não está observando. Mas a estátua do dragão, ela brilha, certo? Também. Em ressonância às suas chamas. E o olho do dragão, ele se abre da estátua, sacou? Pra você compreender, você tá com uma aura exatamente assim, sacou? Eu estou procurando o GIF. Então, né? E nessa aura, nessa conexão, neste templo que faz com que a conexão com os espíritos aumente tão grande, não teria um lugar tão bom quanto esse. Talvez a Ruína do Fogo seria o segundo melhor lugar. Mas você consegue novamente alinhar e refinar ainda mais a sua voz, se tornando cada vez mais
uma melodia contínua, certo? Meditar aqui, as horas meditando, vai te permitir uma das duas opções. Aliás, uma das três opções. Você pode aumentar o grau da sua voz, o tanto, no caso de voz que você possui. Trocando em miúdos é aumentar o ki, entendeu? Você pode refiná-lo e deixar ele um pouco mais técnico, certo? Ou você pode ainda durante essa meditação, você conseguir alcançar novos patamares de evolução dos espíritos que pertencem a você. No caso, você evoluiu o Lancy e o Shuang. Olha, por conta de uma frase que você disse quando começou essa mesa, eu vou de segunda opção. Que eu lembro muito bem de você falando. Às vezes, com dois usuários de voz, aquele que tem o melhor controle é quem ganha. Excelente. Excelente. Por isso que é bom lembrar do que o mestre fala, tá ligado? Cara, você consegue aumentar melhor seu controle, certo? O seu uso, a sua técnica, você consegue refiná-la, certo? Por exemplo, você vai ganhar os seguintes efeitos, cara. Quando você quando você utiliza, sabe, os usos da voz, como reforço, controle, expansão, a área de efeito aumentou, certo? Sabe quando tu faz o reforço? Tu usa o Sim. em si. Quanto que ele tá hoje? Quanto que ele te dá de bônus? Cara, se não me engano é bem pouquinho. O que me dá um bom bônus é o do Lancy, tá ligado? Sim, Acho sim. que ele dá D8 por aí, quando eu uso. 2D8? Então, os 2D8 se tornaram 1D30. Ah não, pera, é 4D8. 4D8? Você prefere 4D8 ou 1D30 com o mínimo em 10? Cara, 4D8, né? 4D8? Que na verdade. Tu tem mínimo nos 4D8? Igor? Não, Ah, tá. é só 4D8. Ah, sim, sim, perfeito. Tu prefere que se torne 1D30 com mínimo em 10 ou uma outra bonificação? Acho que é uma outra bonificação, cara. Perfeito. Com os seus 4D8, ele se torna um número fixo, uma certeza. Uma certeza. Você acha interessante? Acho. Perfeito. Os seus 4D8 eles podem ser tanto 4, né? Tirando 4 uns. Ou 32. Minha tabada não tá ruim, né? 32. Eu sou de humanas, beleza? Agora. O seu reforço ele se tornou oficialmente 42 pontos. Lhe é útil agora ter uma certeza de quando tu reforça, tu sabe exatamente quanto que tu ganha? Sim. Além disso, o teu alcance aumentou quando tu usa quando você tenta usar o controle agora, ele é mais refinado ainda, tá? Você já é um prodígio, sacou? Mas só tá consolidando isso ainda mais. Sacou? Um exemplo aqui é que
com esse melhor controle, quando você usa, quando você sabe fazer ocultação, que é apagar tua voz para ninguém detectar. Sim. Então, quando você Na verdade, eu fui o único que usou essa porcaria. Então, ironicamente agora, quando você utiliza, você consegue se tornar virtualmente invisível. Anonimamente? Como é que é? Eu posso no Twitter anonimamente? Você diz virtualmente, cara. É, exato. Eu entendi a piada. Sim, tu pode entrar no modo anônimo nas coisas e ainda xingar os outros. Puta, cara. Ô, tem como eu transferir essa habilidade pro Dive? O Daif, Eu- se tiver uma aula com coisa, ele pode. Essa vaguinha rapidão aqui. Ó, quando você usa ocultação, tu fica invisível semelhante a isso aqui, ó, tá? Tu fica praticamente transparente, sacou? Ah, agora entendi o que isso quis dizer com virtualmente. Isso, ou seja, é um controle muito bom, sacou? Você é tal qual um aluno prodígio, fazendo algo muito próximo de uma obra-prima. Para um prodígio, né? Mas, sim, excelente seu trabalho. Interessante. Ou seja, agora quando você usa ocultação, se alguém quer detectar você, é um teste mais difícil. Parada não é fácil não. E tu não deixa a desejar para assim, nenhum ninja. Tu não tem assim, um shinobi olhar e falar assim: "Porra, cara, tu é de que clã de shinobi?" Eu não sou shinobi, cara. Sou shinobi, é que o seu trabalho eu consigo cumprir melhor que você, só isso. Caralho. Ô, vamos com calma, a gente tá falando do Tai, não é o Dive não, cara. Não, eu sei, mas o Dive falaria isso. Eu não sou nenhum clã Shinobi, eu sou melhor que você. Ó, pra você, assim, se fosse uma classificação hoje, tu tá nível 7, mas sua classificação, mesmo estando no nível 7, o seu controle de voz é tal qual alguém de nível 10, entendeu? Certo? Sua classe facilmente se classificaria como rank B. Porra. De novo, mas quando você medita, não é tipo, eu vou meditar 15 minutos, tá? É um tempo ali. Já piso. Exato. Não, tem uma almofadinha ali para o pessoal sentar e tal. É uma concentração. Desavisado, coloca o marshmallow ali achando que é um braseiro, tá ligado? O pessoal fala: "Pô, a gente adorou essa pira que vocês deixaram aqui pra aquecer o clã daí." Não, isso daí é o Tai, caralho. Porra, que braseiro pica esse, bem certinho. Que prazer. O garoto é uma estátua pegando fogo azul. Igor, um outro detalhe sobre a sua voz que é também interessante de apontar é como você melhorou o seu controle. O seu controle também ele se reflete quando você utiliza o fogo gelado, sacou? Você consegue congelar coisas menores, sacou? Ter um controle melhor. Praticamente tu é o Shoto o Todoroki, né, do Boku no Hero, em questão de controlar bem tanto chamas quanto gelo,
Você tem Não tenho referência. Não, perfeito. É assim. Você tem. Como é que eu posso dizer? Você é o meio termo entre o Zuko e a Katara. Em uso de gelo e fogo. Pra tu ter uma noção de quão bom você é. Melhorou? Isso aqui. Só não usa raio. Porque se tu usasse raio também o Dozeto ia falar: vai dar o cu, caralho. Porra. Porra, a te fuder, cara. Te fuder, foda. Ah, e por consequência, tá? Lembra da tua. Do teu dom inato, o seu escudo? Ah, sei. Ele podia proteger quantas pessoas? Você e mais. Mais algumas? Você tá protegendo 800 de dano. 800? Então, você com o seu controle melhorado, ele vai pra 900 de defesa. Nada. Olha o jovem Tai. Cada vez mais. Um detalhe que conforme se concentra e medita ali, você consegue sentir o aroma de outras flores de fogo, certo? Você entra em uma paz plena. Sacou? É como se você fosse uma mera tocha que por mais que ela não esteja descontrolada, ela é extremamente quente, crepitante e consegue transmitir calor e paz. Algum outro ponto que você gostaria de acrescentar? Você só pretende, não, vou continuar concentrando aqui pra consolidar meu treino e beleza, é nóis. É. Chega a tal de Darth, tá ligado? Eu ia falar, pô, vou dar uma. Do santuário. Não, pera aí. Então, beleza, eu vou encerrar o episódio que daqui a pouco o Daif quer sair do Igor. Porra, mano, sai aí. Bruno, poderia mutar rapidinho? Bruno? Opa, É só mutar rapidinho que tá dando umas interferências do som aqui. Uns Badu. Uns. Né? Ó. Completou velho. Então, senhores, na mansão hoje dos espíritos, vocês tiraram dúvidas, vocês receberam informações muito pertinentes. Os espíritos a qual vocês acompanham vão também ganhar uma evolução natural, fora o que você conseguiu com o que o Tai conseguiu simplesmente se concentrando e meditando, ficando a sós consigo mesmo. O Dozetsu conseguiu respostas importantes e o Yantia uma palavra amiga e também formas dele conseguir resolver os seus conflitos internos e externos. Muito bem, senhores. Tranquilo.